Oi, oi, oi. Boa noite para todo mundo. Começando mais uma live da série Lives da Quarentena. Eu sou o Braulio Dorzella, médico obstetra, e hoje será uma live com convidada, hein, gente? E eu já vou colocar o tema aqui para vocês saberem qual é. Fixar comentário, tá aí. Então hoje eu vou falar com a Juliana Tfaune, psicóloga. Falaremos sobre aspectos emocionais da reprodução assistida, mas também por que não falarmos de aspectos emocionais em relação a outras questões, né? Gente, seguinte, alguém me informe, por favor, se na tela de vocês tem um quadradinho aí que tem uma interrogaçãozinha para eu saber, tá? Que esse quadradinho ele dá acesso a vocês fazerem perguntas e a pergunta aparecer na tela, só para eu saber se tá rolando esse quadradinho aí para vocês ou não, tá? Bom, só fazer algumas considerações iniciais aqui antes de chamar a Ju. Queria lembrar vocês que quem for gestante e quiser fazer o programa de planejamento do parto comigo online, é só entrar no site planejandooparto.com.br. Planejandooparto, tudo junto, .com.br. Lá vocês vão entender como funciona, tá? Esse programa online. E lá tem todas as explicações do que o programa oferece, inclusive todo o conteúdo programático, né, que são todos os módulos que são divididos em 10 horas de vídeos, né, fora a comunidade que tem para tirar dúvidas todos os dias para formular o plano de parto, tá? Para quem é doula e deseja participar da próxima turma de doulas com aprendizagem em obstetrícia, o lançamento será em julho, tá? Fica de olho aí que nós vamos anunciar lançamento para as doulas, para a nova turma. Estamos com 2 turmas já, está sendo muito rica, estão sendo muito ricas as trocas que a gente tem ali, eu como médico, elas como doulas, eu aprendo muito com elas também, elas aprendem obstetrícia comigo, e isso vai gerando a transdisciplinaridade que é tão importante para que os atendimentos sejam cada vez melhores para as mulheres, né? Então, no curso de doulas, a ideia é que as doulas possam ter mais segurança da parte obstétrica, né? Então a ideia é que as doulas possam ter mais segurança, sensação de segurança mesmo, em relação a ajudar as mulheres no planejamento de parto, tá? Outra questão é que vocês podem me seguir também em outros canais, no meu canal do YouTube, Braulio Zorzella Obstetra, no Facebook, Braulio Zorzella Obstetra, no TikTok, Braulio Zorzella Obstetra, e no meu Spotify, que é o meu canal de podcast, que é o Parto que Pariu. Tá? Quem quiser saber toda essa listinha que eu falei, é só entrar na bio minha do Instagram, que tem ali um linkzinho, tá escrito Linktree, aí você entra e dá acesso, tem a listinha de coisas que eu falei agora, para você saber para onde se direcionar, tá bom? Então é isso aí, gente. Vamos lá. Deixa eu ver se a Ju tá por aqui. Deixa eu só ver se vocês responderam aí. Ah, a Martina. Oi, Martina, manda um beijo pro Theo. Viu? Não, claro que não tem eu dançando, não. Tem eu falando de obstetrícia, mas eu tô pensando em fazer umas brincadeirinhas com esse nenenzinho aqui lá no TikTok, mas eu tô pensando ainda como fazer isso. Mas. Tem na Netflix também, Lívia. Tem o Renascimento do Parto, que eu participo do 2 e do 3, né? Bom, deixa eu ver uma coisa aqui. Vocês responderam para mim se tem apenas o local do comentário. Bom, não, no meu não, no meu não, no meu não. Sem o quadradinho, não, 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 não. Beleza. Tá, para mim tá aparecendo aqui o quadradinho das perguntas. Se aparecer aí, depois vocês me falam, por favor, tá? Eu vou chamar o... Oi, Jade Cauê, como vai? Tudo bem? Prazer que você esteja por aqui. Então, tô chamando a Juliana para conversar comigo. Olá, Oi, Ju, tudo bem? tudo bem? E você? Tudo, como é que tá aí na praia? Tá gostoso, né? A possibilidade, né, de poder estar na pandemia aqui, trabalhando remoto, ajuda na saúde mental aí.
Ah, que bom, né? Muito bom. Bom, gente, alguém já deve conhecer a Ju, porque a Ju, além de ela trabalhar comigo também na Casa da Vila em São Paulo, a gente já fez live também, né, Ju? Então, algumas pessoas devem já conhecer a Juliana Tifauni, psicóloga, que tem uma super prática aí com perinatalidade, né? Ou seja, questões relacionadas à gestação, parto, pós-parto, e também trabalha com reprodução assistida, né, Ju? Que é um ponto forte seu aí no seu trabalho, né? A gente elencou esse tema hoje para falar sobre aspectos emocionais na reprodução assistida, mas eu até coloquei no título aqui aspectos emocionais, porque a gente pode falar de aspectos emocionais como um todo também, não necessariamente só na reprodução assistida, né? Então, se apresenta aí para a turma nova aí que não te conhece ainda, depois eu já vou direto às perguntas. Tá bom. Eu sou a Juliana. Bom, obrigado pelo convite. Estar aqui novamente conversando dessa forma virtual, né? Que acho que é a forma que a gente pode, né, se encontrar nesse momento de isolamento. Eu sou psicóloga, atuo na perinatalidade há alguns anos, também na formação de profissionais que querem atuar na saúde mental perinatal. E atendo mães e bebês no consultório, casais, faço grupos de pós-parto na Casa da Vila, puérperas, e também grupos de reprodução assistida em parceria com uma clínica que chama Vida Bem-vinda. E tem um Legal. projeto de psicólogos que atuam na saúde perinatal, psicólogos e psiquiatras, que chama Canguru Saúde Perinatal. Bom demais. E dá um super help pra gente com as gestantes que tem alguma questão mais profunda, né, Ju? E quando a coisa aperta, a gente fala, ó, vai lá com a Juliana para ela ajudar, porque nós não estamos dando conta, precisa de um apoio a mais, né, um apoio técnico da área de psicologia, né? E a gente sempre vê bastante resultados bem interessantes, muito bons, assim, né? Quando tem o acompanhamento de psicologia, né? Eu sempre falo que terapia com psicólogo devia ter na caixa d'água das casas e as pessoas tomar de 8 em 8 horas um copo de terapia para que o mundo fique melhor, né? Então, É, eu acho que todo mundo devia fazer, mas lógico que no fim acaba só quando aperta a coisa mesmo, que as pessoas acabam procurando. sim. Bom, Ju, você já sabe que eu prometi para a Ju que eu vou falar pouco hoje, tá? Por dois motivos. Um que eu quero ouvir ela falar e outro que minha boca tá inchada. Não sei se vocês estão vendo que minha boca tá. Mas tem um elefante aqui na minha boca que hoje eu operei minha boca. Quem já viu minha história aí que eu contei que eu caí de patinete, bati a boca no chão, cortou, e aí eu precisei operar por dentro da boca hoje, então tá, tá até doendo para falar. Mas a Ju até quis marcar, né? A Ju falou, não, vou marcar outro dia. Eu falei, não, vou fazer hoje, quero saber, quero ouvir, e vamos fazer hoje mesmo, né? Bom, primeira pergunta que eu quero fazer para você, Ju, é bem já genérica em relação ao tema, tá? Uhum. Como a gente pode relacionar a questão emocional que envolve a, a reprodução assistida? Para quem não sabe, a reprodução assistida é quando um casal não está conseguindo engravidar e vai procurar um método artificial, né, um método ah, além da natureza para ajudar a engravidar. Como que a gente consegue relacionar aspectos emocionais com a reprodução assistida? Bom, o que eu vejo, assim, na minha experiência clínica, vendo essas pessoas, assim, primeiro as pesquisas que vão tentar pensar da interferência dos aspectos emocionais, elas são tanto indefinidas, embora tenham pesquisas que fundamentam que os afetos interferem na questão da reprodução, mas eu acho que recuperar a história sempre ajuda a gente a pensar, porque, assim, tem uma dissociação que é feita entre a sexualidade e a reprodução com o advento dos métodos anticoncepcionais, né? Quando eles não existiam, as mulheres transavam e tinham filhos, e não necessariamente os filhos vinham a partir de um desejo. Com o advento dos métodos anticoncepcionais, uma gestação vem a partir de uma decisão, né, de um casal que quer gestar um bebê. E isso coloca as mulheres, né, tem colocado as mulheres numa busca por uma gestação muito mais tardia, que não necessariamente seria ali no período fisiológico mais adequado, né? Que se for pensar o auge da fertilidade para uma mulher aos 20 anos. Hoje, dificilmente uma mulher planeja uma gestação aos 20 anos. As mulheres acabam planejando gestação muito mais
aos 30, 30 e poucos, tem mulheres hoje que têm filho aos 40 anos, e isso tem a ver com um filho surgir a partir de um desejo e não como uma consequência natural de um ato sexual. E aí o que a gente vê é que essas mulheres e esses casais vão buscando sempre o momento ideal para engravidar. Então a mulher fica buscando uma parceria adequada, ou o momento da carreira em que ela tem aí, né, todo um preparo financeiro para ter um filho. E o que acontece muitas vezes com casais que acabam decidindo engravidar num tempo adequado aí da vida social e das relações, acabam não tendo esse filho, né? Pela OMS, um casal infértil é um casal que tem ato sexual frequente, pelo período de 6 meses a 1 ano, e não consegue engravidar. E o que a gente vê, embora a OMS fale em casal infértil, eu acho que isso é uma coisa super importante para a gente pensar, que o que eu escuto das mulheres, muitas vezes, quando elas não conseguem ter um bebê, que elas tomam a questão da falha muito para elas, assim. E acho que aí tem uma questão cultural da gente achar que todas as mulheres procriam e que tem que querer ter filhos e que esse é o destino de toda mulher. E as mulheres, quando não conseguem engravidar, ficam muito angustiadas, se sentindo menos mulher por não conseguir esses bebês. Então, quando a OMS propõe o termo casal, eu acho que isso traz bastante ajuda até para poder lidar com essa sensação que as mulheres trazem de se sentir menos mulheres por não conseguir engravidar. Porque ela tenta deslocar a infertilidade de uma questão puramente de uma falha no corpo. E acho que isso ajuda a gente poder trabalhar com os afetos que às vezes acontecem a partir desse diagnóstico de infertilidade. Isso para as mulheres. Para os homens, o que eu vejo quando eles têm um diagnóstico de infertilidade, né, é que eles se sentem menos viris, como se todos os homens tivessem que poder dar um filho à sua mulher, né? Então tem um impacto aí em relação a um lugar do masculino. E a ideia, eu acho, né, de um trabalho, né, mais emocional nesse sentido, é poder deslocar, no meu ponto de vista, a parentalidade de um lugar exclusivamente genético, né? Hoje a gente fala muito disso, né, que a parentalidade é algo que vai ser construído no vínculo da mãe com o bebê. A gente não nasce, mesmo assim, eu falo isso muito no puerpério, né, nos grupos, quando nasce um bebê, não nasce uma mãe imediatamente, nem um pai, né? Isso vai se dar nesse vínculo. Quando a gente pensa a parentalidade assim, eu acho que isso ajuda a todos. Todos aqueles que têm um diagnóstico de infertilidade, que por vezes vão pensar alternativas de doação de gametas, por exemplo, seja maternidade solo, mulheres que decidem fazer gestação independente, seja casais homoafetivos que querem, né, fazer o caminho de útero de substituição. A gente pensar que a parentalidade não é algo que é dado geneticamente, ela é uma construção de um vínculo. E legal, você tocou num ponto, Ju, que nem seria esse assunto aqui, mas me levantou uma questão aqui que eu tenho pensado muito hoje em dia, que são as questões que são naturais já da criação de vínculo na gravidez, ou seja, antes do bebê nascer, tá? Porque tem questões, né? O bebê já está ali, então tem algumas questões. Porém, tem algumas questões artificiais desse vínculo também, né, da modernidade, que são a descoberta do sexo, né, que são a descoberta de síndromes genéticas, e aí você já sabe isso antes de nascer, né? Então, e muitas vezes você descobre uma síndrome que não muda nada a gravidez, não muda o parto, não muda nada, só que você já descobre antes, e aí muitas vezes pode ocorrer até mesmo da vinculação com um bebê com uma fantasia diferente do que seria aquele bebê mesmo, assim que nascer, né? Então, tem essa vinculação natural, mas tem uma vinculação também que às vezes acaba sendo distorcida, né? Uma outra questão que acontece muito é para mulheres que descobrem muito cedo a gravidez, né? E antigamente não descobria cedo a gravidez, né? Descobria já numa fase mais avançada.
E nessa fase mais avançada é que já ocorrem os abortos, né? Então, uma questão que ocorria no passado era assim, não sei se eu tô grávida, não sei, e de repente, aquela mulher que ia abortar, né? De repente vinha um sangramentão, pá, descia um monte e falava, não sei se eu perdi ou não, sei lá se eu estava grávida ou não, mas não deu tempo daquele vínculo. E hoje, com o ultrassom, você já faz ultrassom, já vê com 6 semanas e meia o coração do bebê batendo, já escolhe até a faculdade que esse bebê vai fazer. E aí, às vezes acontece um aborto com 7 ou 8 semanas, e daí tem uma baita construção de luto que não havia no passado, porque esse luto ele foi desencadeado pela tecnologia, né? Como que você vê essas questões da tecnologia hoje, que elas antecipam um vínculo que era natural de outra forma antes? Você já parou para pensar nesse assunto? Estou pensando aqui, te escutando, mais especificamente aí em relação à tecnologia, né? O que a gente pensa que do ponto de vista psíquico é importante para a gestante imaginar um bebê, sonhar um bebê, fantasiar um bebê, para que esse bebê possa ter um lugar, né, no imaginário dela, até para ela poder receber, fazer um útero imaginário para o bebê quando o bebê chegar, né? Ao mesmo tempo que é importante a gestante passar por esse espaço imaginativo, é fundamental para o exercício da parentalidade, no meu ponto de vista, é exatamente esta passagem, que significa fazer essa parentalidade, essa gestante tem uma abertura psíquica para frustrar esse ideal que ela imaginou. Né? Então, eu fico pensando que talvez essas informações e a tecnologia talvez tragam mais imagem, mas mais pecinhas de quebra-cabeça, assim, fazendo uma associação imaginativa aqui junto com você, para montar esse imaginário. Mas que do ponto de vista psíquico, para ela se relacionar com o bebê, ela vai ter que passar um luto, ela vai ter que fazer um luto para poder receber esse bebê, que vai ser diferente do que ela imaginou. Então são dois processos importantes e talvez a tecnologia traga mais elementos, talvez, para esse processo imaginativo que antes era composto de outras pecinhas, né? E acho que isso tem uma relação com o que eu falava da parentalidade genética, porque, ou não, né? Ou, sei lá, parentalidade via adoção, por exemplo. Porque a parentalidade, ela se dá exatamente nesse processo de desconstrução, né? Disso que é o que eu imagino, que eu espero, que eu imagino que era ser mãe, o que eu imaginava que como eu ia ser, o que eu imagino que era meu bebê, o que eu imagino que ele ia ser, o que eu imagino que era uma relação, né, conjugal e que parceria eu ia ter com o meu companheiro ou minha companheira num casal homoafetivo feminino, e o que eu vou conseguir fazer e vou conseguir construir com esse bebê, com essa parceria, uma vez que esse bebê esteja comigo. Então, essa desconstrução, é nessa desconstrução que se dá o processo da parentalidade. Certo. Então, eu fico pensando bastante nisso, né? Porque os casais, eles me perguntam, Braulio, me pede ultrassom para ver o sexo do bebê, posso fazer ultrassom 4D para ver o rosto do bebê, né? E por aí vai. E assim, um dos pontos fortes da humanização, né? Um dos tripés da humanização é o protagonismo das pessoas, né, que estão querendo aquilo, da mãe, do bebê, do pai. E a escolha informada, né, baseada em evidências científicas, mas quando não tem questões de evidência, por exemplo, fazer ultrassom 4D ou não fazer, não entra em evidências científicas, né, entra só numa escolha do casal. E eles me perguntam, o que você acha, né? E eu falo, vocês que têm que ver, eu ponho os 2 pontos, né? Eu coloco, olha, essas questões de tecnologia, elas antecipam questões de vínculo que não existiam na natureza, né? Descobrir o sexo, ver a cara do bebê, descobrir malformações, mas tem o lado tecnológico disso, que daí você vai ver o que você vai fazer com essa informação, né? Se isso vai te representar algo ou não, né? Tanto que tem vários casais que hoje em dia estão voltando a não querer saber o sexo do bebê, né? Para deixar isso como uma surpresa, né? Então é um negócio bem legal. Eu me lembro bem quando eu tinha 11 anos de idade eu tive um irmão, depois quando eu tinha 15 eu tive uma irmã, né? E a gente não sabia o sexo, né? Isso faz muitas décadas atrás, né? 3 décadas atrás. Então não tinha ultrassom para saber o sexo, né?
E foi muito legal, assim, eu lembro como criança, curti a gestação da minha mãe e não sabia se era menino ou menina, e aí na hora que nasceu que descobriu o sexo, né? Então tem questões, assim, relacionadas a isso que são interessantes da natureza, mas acho que é decisão de cada um, né, Ju? Cada pessoa que tem que ver o que vai fazer com essa informação, né? Sim, acho que eu costumo dizer que não tem certo e errado, acho que tem escolha aí de cada um, né? Mas me parece que talvez tenha a ver com essa tentativa de poder se aproximar e de prever e de antecipar o que é isso que é o meu bebê, né? Assim, num lugar talvez de ansiedade, né? Acho que quando a gente é convocado para um lugar desconhecido, né? Acho que a gente é permeado aí por uma ansiedade que é natural, né? Então, ansiedade na gestação e no pós-parto é algo natural, não uma ansiedade paralisante, mas uma ansiedade que a gente tem a fantasia na nossa cultura que se a gente pode conhecer melhor, e aí acho que a imagem, né, de ver o bebê nos dá a sensação de que eu vou conhecer o meu bebê, então eu vou saber quem ele é, eu possa aplacar essa ansiedade. Mas Uhum. isso que eu conheço ali através da imagem não garante em absoluto quem será o meu bebê, né? Acho que é uma tentativa de aplacar ele ser menino ou ele ser menina, né? Acho que é uma tentativa de aplacar essa ansiedade, né? Mas acho que isso não garante em absoluto que não tem relação, eu não vejo relação disso com os desdobramentos, porque de qualquer forma o vínculo se dará com esse serzinho que vai chegar ali até mim, né? Independente Uhum, de eu uhum. ter o visto de uma forma ou de outra, né? Isso se dará no nascimento e ao longo aí do processo do puerpério. Certo, legal. Ju, eu tô com algumas perguntas aqui das telespectadoras, é, das Instagram espectadoras, que são o seguinte, eu separei uma legal aqui, que é a mãe do Estevão, o nome do Instagram dela é Mãe do Estevão, então eu imagino que o bebê dela chama Estevão, e ela contou aqui, quem tá lendo, que ela teve um bebê com um problema no braço, uma genesia, né, sem um braço e tal. Eu queria saber da mãe do Estevão mesmo, se você puder responder pra gente aqui, nessas questões que eu falei com a Ju agora, como que você falou que descobriu já no primeiro trimestre, né? Ultrassom no primeiro trimestre. É, isso foi bom para você já descobrir logo? Ou você preferiria não saber disso e descobrir assim que nascer? Tá? Daqui a pouco eu quero saber sua resposta, tá, mãe do Estevão? É, e aí eu vou já perguntar perguntas aqui das pessoas aqui, tá, Ju? Bom, a gente falou um pouco aí de reprodução assistida e de aspectos emocionais. Aliás, desculpe, antes de entrar nas perguntas, eu quero só terminar uma questão aqui da reprodução. A Sabrina, né, que ela falou aqui, ó, engravidei, pois resolvi o meu problema, resolvi minha questão psicológica, né? Então, ela tinha um problema de não conseguir engravidar, tentar engravidar e não estava conseguindo, e aí foi para um lado alternativo, inclusive, não tecnológico, né? Eu estou falando da Sabrina especificamente porque ela até me permite que eu fale a história dela, ela está aqui junto com a gente e eu conheço bem a história dela. Então, procurou outros caminhos, né, como Theta Healing, como terapia e caminhos de desbloqueios emocionais para engravidar, sendo que ela já estava sendo considerada pela medicina tradicional como infértil e fadada a ir para uma fertilização artificial, sendo que podia ter aí uma coisa melhor, que foi o que ela fez, né? E como que você vê essa questão desses caminhos alternativos para desbloquear algo que está bloqueado, para não precisar antes de ir para uma reprodução assistida? Bom, eu acho que a vida tem esse mistério, né? Acho que aí a questão da fertilidade, eu acho que ela envolve um grande mistério, né? Que eu acho que a medicina, enquanto ciência, e o homem tenta aí, né, construir um conhecimento para dar conta. Eu acho que a reprodução assistida, uma assistida, ela dá conta até um pedaço, né? Acho que a gente sabe que uma FIV em primeira tentativa, nas melhores condições,
ela tem 20% de chance, acho que não, de não dar certo, ou 50%, enfim, mas não tem uma garantia absoluta de que ela dará certo. E acho que nesse lugar em que não dá certo, sempre entra a psicologia, né, na ciência, como, bom, então essa é a turma da psicologia, assim, deu certo, a ciência tentou tudo, sobra para a psicologia entender o que aconteceu. Então, o que eu vejo é que os aspectos emocionais, sim, eles interferem, principalmente porque as mulheres, quando desejam muito ter um filho e não têm, acho que são permeadas por uma ansiedade, com uma insegurança e por um medo de não conseguir engravidar, né? E acho que fica-se muito com esse objetivo, a gente vê isso muito na clínica, esse objetivo de um filho toma conta aí de um espaço gigante da vida. Né? Muitas mulheres acabam perdendo outros interesses pelo trabalho, pelas relações, o que olha em volta só vem mães com gestantes e elas não. Então, acho que quando se tem aí um desejo de ter o filho, quando você não consegue, parece que todo mundo é fértil e só você é infértil. Isso que eu escuto das mulheres. E nesse sentido, me parece que trabalhar as emoções para poder compreender e fortalecer essas mulheres para que elas possam fazer as suas escolhas mais naturais ou menos naturais, me parece fundamental, porque a busca por um processo de fertilidade é uma busca difícil, dolorosa, que elas relatam muita insegurança, muito sofrimento, né? E as trajetórias que eu escuto, pelo menos, são trajetórias longas. São mulheres que estão há 6 anos tentando engravidar. Não necessariamente a gestação ela vem através de métodos mais artificiais, como você está chamando. Tem muitas mulheres que engravidam entre ciclos de reprodução. Isso é interessante para a gente pensar. Indo aí para a sua pergunta dos métodos não artificiais e não naturais, mas tem mulheres que têm questões genéticas mesmo, né? Baixa reserva ovariana, né? Ou alguma síndrome, que aí acho que não teria outra alternativa que não uma reprodução humana com esse desenvolvimento tecnológico, digamos assim. Então, me parece que são caminhos importantes, mas eu entendo que eu, enquanto psicóloga que acompanho essas mulheres, o meu lugar, esses casais, não é de direcioná-los, né? Porque acho que esse é um grande desafio, né? São histórias deles, né? Vai ser o filho dele. Acho que o caminho que eles vão fazer, acho que é muito pessoal. Acho que tem uma questão ética, né? Do profissional, né? E aí a gente até falou um pouquinho, né, de humanizar. Para mim, humanizar a reprodução assistida seria, enquanto médico, que sou procurado por um casal, ter um lugar ético, né, frente àquele que me busca, eu tento dizer assim que é como se pudesse devolver o protagonismo para as famílias, assim, porque quando alguém está muito angustiado por não ter um filho, e você tem, né, as ferramentas ali, né, para poder dar um filho a essa pessoa que não consegue, é um lugar muito sedutor, né? E eu falo, no meu ponto de vista, assim, que humanizar é poder devolver o protagonismo para essa família, poder abrir os caminhos possíveis, e aí tô aqui pensando mais naturais, né, ou menos naturais, trazer informação e deixar com que cada família possa decidir a sua trajetória, né? Porque, em última instância, o filho vai ser de quem, né? Quem vai criar, quem vai acordar de madrugada para amamentar, vai ser aquela família ali. Certo. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Sim, sim, claro. Não, então, esse tema é um tema que eu gosto demais, assim. Inclusive, eu tenho certeza que quando eu me aposentar como obstetra, daquele que vai no parto todo dia, um trabalho que eu vou ampliar cada vez mais é trabalhar com casais
que tentam engravidar, não conseguem, mostrando caminhos alternativos para eles, né? Assim como eu já atendi alguns casais fazendo dessa forma e vendo que tem um caminho muito legal alternativo antes de partir para o artificial, né? Bom, ó, perguntas aqui, perguntas e comentários. A Dani Fizio falou assim, ó, quando eu for engravidar na próxima, eu precisarei fazer terapia, porque tivemos traumas, eu e meu marido, tá? A Fê Capuano, ela disse que com 34 anos que engravidou, mas ela não tinha nem planejado, tinha até desencanado, e quando desencanou que veio, né? A Aline comentou, tinha feito até exames para FIV, para fertilização, só que aí veio a epidemia e eu tive que suspender e realmente a recomendação no momento é dar uma esperada mesmo aí, para passar essa fase aí da pandemia para engravidar. E aí já falando de pandemia, a Tuane está perguntando assim, como lidar com o emocional, gestante emocional, em tempos de coronavírus e em tempos de parir num hospital que tem coronavírus e tudo mais. Como lidar com esse emocional, Ju? Bom, eu até fui chamada para o Bloom Famílias, eu falei disso na semana passada. Tem lá umas perguntas e respostas, se vocês quiserem ver, sobre gestação e coronavírus, enfim, essa questão dos aspectos emocionais. Eu costumo dizer que a gestação, ela é permeada por ansiedade, né? E acho que, porque é algo desconhecido, e acho que a gente falou disso um pouco na última live que a gente fez, que foi bem no comecinho, né, da pandemia, acho que tinha 2 semanas a gente fez sobre puerpério, foi bem ali no comecinho, ainda tinham poucos estudos publicados. A gestação é permeada por uma ansiedade, isso é o natural e é o esperado da gestação. Acho que com a pandemia isso se potencializa, né? Porque acho que é como se eu tivesse uma sobreposição de estados ansiógenos, assim, né? Porque se a gestação já é ansiogênica, porque vai me lançar para uma experiência que eu desconheço, que é a chegada de um filho. Eu desconheço também como é viver uma pandemia, porque ninguém sabia. Então, são 2 situações que a gente é convocada para um lugar desconhecido, né? Num lugar desconhecido, a ansiedade é um fator protetivo do psiquismo, então ela é natural, ela é esperada, e acho que o que precisa pensar é quais são as melhores condições dentro deste estado de ansiedade que pode ajudar a apaziguar e transformar esse entorno, dentro do possível, o mais seguro, não do ponto de vista efetivo aí de limpeza, não segurança nesse sentido aí pensando na pandemia, mas afetivamente seguro, né? Então, assim, eleger uma equipe que você confie, né? Se isso for possível, né? Pensar aí, né? O que é absolutamente necessário que seja feito do ponto de vista obstétrico, né? Nas saídas de casa, aí acho que isso você pode dizer melhor do que eu. Né? E acho que aceitar esse convite, né? Porque acho que na vida a gente tem a fantasia de que a gente controla as coisas. Se a gente controlasse, a gente não estaria numa pandemia. E o que a gente precisa, de alguma forma, que pode ajudar, é trabalhar com um conceito que se chama de continuidade, né? De poder manter, né, algo ali que eu planejei, que eu me propus ao longo dessa gestação, do meu pré-natal e do parto, considerando, obviamente, né, legitimando que existe uma pandemia, que isso me deixa insegura, mas poder seguir o meu planejamento dentro daquilo que me deixa mais afetivamente acolhida possível. Certo, muito bom, muito legal. Ju, perguntas. Aliás, primeiro um comentário. A mãe do Estevão respondeu o que eu perguntei para ela. Ela falou que achou importante sim descobrir durante a gravidez, pois ela primeiro viveu o luto do bebê não perfeito, para depois acreditar que ele podia fazer tudo, e hoje ele tem 2 anos e faz tudo que um outro bebê faz. Muito legal a sua história. Mãe do Estevão, tá faltando só saber seu nome, que eu só tô sabendo do Estevão por enquanto. Ó, perguntas. A Carla está perguntando, Juliana, como lidar? Essa pergunta é uma das melhores que tem da área de psicologia perinatal.
e que eu não sei responder. Eu tento, faz 19 anos que eu estou aprendendo a responder essa pergunta, mas eu não sei se eu vou conseguir responder algum dia, tá? A pergunta dela é: como lidar com a frustração do não parto? Do Do, não parto normal, do não parto, não entendi, do não parto idealizado, do não parto normal, né? Parto, até eu fico do não. corrigindo as pessoas aqui que chamam Sim, cesárea de parto, parto, né? sim, O cesárea, o bebê sai parto, pela barriga, parto sai pela sim, vagina. sim, do Então, não parto, o ok, não, a pessoa sim, planejou aquele parto e não, virou uma cesárea, sim. ou porque precisou mesmo, ou porque foi enganada, ou porque aconteceu alguma coisa. Quando É, foi enganada, é pior de tudo, né? Mas como sim. lidar com essa frustração do não parto? Bom, vamos lá, eu gosto de falar disso. É, bom, eu acho que entra um pouco na ideia lá das expectativas, né? Acho que é importante, né, na gestação, que eu possa criar expectativas, porque isso, de alguma forma, me dá um norte, me coloca aí no princípio de continuidade, como eu falava aí fazendo um link com a pergunta anterior, e me coloca ali num futuro que isso é o que é a expectativa, né? A função. Um futuro que eu tento, entre aspas, controlar como eu imagino. Por definição, ela não é muito efetiva nesse sentido, porque nada que eu imagino é exatamente como isso acontece, né? E em relação ao parto, e eu escuto isso principalmente, né, das mulheres que fazem todo esse movimento, né, de busca, né, da humanização do parto, que são mulheres que desejam muito o parto vaginal, né, a via de parto vaginal, posso dizer assim? Uhum, claro. E que muitas vezes não conseguem, né? É, Acho que, supondo que essa mulher ela foi acompanhada por uma equipe de confiança coerente e que esta via de parto teve a ver com não com algo violento no sentido de desnecessário ou não indicado, acho que a gente tem que se haver com esse processo psíquico que é lidar com a desconstrução disso que eu imaginei e que parece que é uma desconstrução de algo que tem a ver com o exercício da parentalidade, que é esse exercício contínuo de desconstruir algo que eu imaginei. E acho que essa fala dá para linkar aí com a história, né, do filho da mãe do mãe de quem? Do que você tá? Mãe do Estevão. Que Da inclusive mãe ela do já falou que Estevam. ela respondeu aí que ela chama Gisele. Isso dá para linkar com a Gisele, né? De que ninguém imagina um bebê, né, que tem aí alguma dificuldade motora ou alguma, né, algo atípico, né? E Uhum. quando a gente imagina e a gente recebe o bebê e precisa se tornar pai desse bebê, a gente precisa lidar com essa desconstrução do nosso próprio narcisismo, né? Porque a gente acha em algum lugar, né, ou a gente quer achar, né, que a gente é perfeito e que a gente vai conseguir o parto perfeito e que meu filho vai ser perfeito, e que você é a mãe perfeita. E a parentalidade não tem absolutamente nada a ver com isso. A Uhum. parentalidade está aí o tempo todo para nos dizer, e é saudável que seja assim, né? Até do ponto de vista psíquico para o bebê que eu recebo, né? Que eu não sou uma mãe perfeita, porque para ele seria muito ruim ter que ocupar esse lugar de filho perfeito. Então, Até porque, até porque, né, Ju, em relação à parentalidade, os melhores pais do mundo podem ser pais adotivos até, não tem nada a ver com o parto, né? Não tem a ver com que jeito nasceu, com a via de parto, e podem ser melhores pais do mundo, independente da via de parto. sim. Uma outra questão é a questão da violência, né? E aí, uma violência obstétrica e algo que é tomado por uma mulher como algo violento, que não necessariamente precisa ser uma violência obstétrica, né? Uhum, Algumas mulheres às vezes relatam o parto que para uma seria perfeito com uma sensação de violência, né? A uhum, uhum. violência tem a ver com esse registro, para além da expectativa,
mas de uma marca subjetiva que aquilo não aconteceu, não só da forma como eu esperava, né, do ponto de vista racional, mas de uma forma que me marcou de um jeito ruim, né? Uhum. E isso é muito interessante, a gente poder se abrir para ouvir tanto os profissionais de saúde que acompanham as mulheres, tanto as mulheres que vivem, né, essas experiências e se sentem, né, sofridas em relação a uma experiência de parto, delas poderem fazer o retorno, e acho que um profissional da saúde perinatal pode ajudar, de olhar, de reviver, de retomar essa experiência e de se perceber o que aconteceu ali num tempo que não seria o tempo dela, né? O quanto ela foi acelerada. Já ouvi relatos de mulheres que se sentiram aceleradas pela equipe num tempo de parir, mas trabalhando com elas, por exemplo, elas não comunicaram, assim, Uhum. elas não se perceberam e não conseguiram comunicar. Então, o que é violência para cada mulher, tirando aí violências obstétricas terríveis, é muito subjetivo, né? E acho que o exercício de poder fazer um movimento de interiorização e voltar, né, quando você se sentiu violentada no parto, acho que pode ajudar essa ressignificação e essa elaboração de uma experiência que pode ter feito uma marca traumática. Certo. Eu gosto também de dividir dessas duas formas, né? Daquela mulher que teve o melhor cuidado de todos, mas precisou de uma cesárea porque realmente precisou, né? E do outro lado, a pessoa que sofreu a violência. Eu também gosto de dividir assim, ou que se sentiu violentada, que o que importa é que a pessoa sentiu, né? E na primeira questão, eu sempre tento falar o seguinte para as gestantes, como preventivo, né? Nós não estamos planejando que seu parto será natural. Nós estamos planejando que o plano A é um parto natural. Só que o plano B é um parto normal com alguma intervenção, o plano C é a cesárea. Se chegar na cesárea, não é que não estava planejado, só não era o primeiro plano, né? E já na questão do outro caso, que é quando a mulher teve uma violência mesmo, muitas vezes isso vai ficar uma cicatriz ali, né, com ela, e cicatriz é permanente, né? A cicatriz a gente não tira, ela fica, né, no corpo, dá para ressignificar, dá para tentar ajeitar isso de alguma forma. Algumas mulheres conseguem isso no segundo parto, no terceiro parto, né, e outras conseguem ajudando outras mulheres, né, através Uhum. de refletindo na ajuda a outra mulher, curando aquilo que aconteceu com ela, né? E muitas viram doulas, inclusive, para fazer isso, para ajudar outras mulheres, né? E então, uma dica que eu sempre dou é isso: ajude a outra mulher a parir, ajude, que você muitas vezes vai conseguir resolver coisas com você mesma, né? Bom, turma, tem pessoas mandando perguntas aqui que não são do tema, então eu tô pulando, tá? Só tô olhando as perguntas que tem a ver com o tema, como eu sempre faço nas lives, tá? A Raquel tá perguntando assim, ó, como lidar com uma gestação pós um aborto, ou seja, com o medo, né, o medo, o receio de que essa gestação também possa ocorrer o aborto. Isso é muito comum, né? Porque acho que mais comum, mais difícil ainda quando não se pôde elaborar o luto desse bebê que não nasceu, enfim. Porque acho que a gente tem uma fala cultural de que um aborto ele não tem um lugar de luto, né? Para as mulheres que estavam gestando um bebê, esse bebê ele já tinha uma representação imaginária, né? Uhum, Então, ela perdeu um bebê, né? Então, acho que uhum, uma questão é poder fazer a elaboração desse luto, né? E legitimar que ela perdeu um bebê, que essa mulher perdeu um bebê. E uhum, o que acontece quando a gente tem um trauma, até do ponto de vista psíquico, é que eu me sinto convocada naquela ideia né, de antecipar o futuro, antecipar as possíveis frustrações que eu possa vir a ter. Então, é como se eu tentasse, através do medo, né, antecipar esse sofrimento da perda de um bebê já
sofrendo, entre aspas, né? Isso, voltando até o tema da live de hoje, isso eu escuto bastante das mulheres que estão em tratamento de reprodução, porque elas têm um longo histórico de perdas gestacionais, muitas, e elas têm esse temor o tempo todo, né, de que o bebê, né, que a gestação não possa se desenrolar. Acho que a gente tem que poder falar disso, tem que poder trazer visibilidade a isso e poder pensar que as histórias, elas podem ser reescritas, né? Que não necessariamente elas vão acontecer a partir do mesmo lugar. Do mesmo modo que cada parto é um parto, cada experiência parental é diferente, que cada gestação possa ocupar um lugar diferente, mas para isso a gente tem que poder legitimar que houve uma perda, né? Porque eu vejo muitas mulheres, até porque a nossa sociedade não tem muito espaço para falar do luto, às vezes não podendo sofrer por esse bebê perdido, né? E me parece que é algo que ajuda para que essa mulher possa ter uma nova história de gestação. Porém, última coisa só que eu queria falar em relação a isso, as mulheres têm medo, muitas mulheres relatam medo na gestação, exatamente por essa coisa da invisibilidade, do descontrole, de eu não ver minha barriga, de eu não ver se está bem o meu bebê, e talvez até por isso elas querem usar da tecnologia para saber se está tudo bem, mas como se a tecnologia pudesse garantir algo que não necessariamente pode. O perigo que acontece lá no futuro é igual uma propaganda que eu vi esses dias, que a criança vai para a escola, ele vai vestido, agora na época Covid tá quase tá acontecendo isso, né? A pessoa toda paramentada e fechada com máscara, mas essa propaganda foi antes, né? E com um drone sobrevoando a criança para vigiar o que está acontecendo com a criança, né? Porque daí você perde a confiança, né? De que aquele ser tem a sua autonomia também, né? Então tem esses perigos da tecnologia, né? De querer vigiar demais, saber demais, né? Então vira Black Mirror, que é aquele seriado que fala bem dessa inclusão tecnológica na nossa vida que vai além do que o humano precisa, né? Ju, temos um tempinho ainda aqui. A Brina, ela está perguntando se o emocional atrapalha a prolactina. Eu estou achando que ela está querendo dizer com a amamentação, talvez. Ou eu vi ela falando, acho que depois que a irmã tem hiperprolactinemia, se isso pode ter a ver. O que eu respondo da parte médica é que todo desbalanço emocional pode desembocar em alguma doença física. Isso aí para todas as doenças. Então a resposta é sim, porque vale para todas, né? Mas e na amamentação? Você acha que o emocional pode atrapalhar? Bom, vamos lá. O que eu observo na clínica é que está naturalmente relacionado. Assim como a gestação convoca a mulher para esse lugar de invisibilidade, do não sei como é que está acontecendo aqui, se o bebê está crescendo, não enxergo, não tenho um óculos de raio-x para ver se está tudo bem com o meu bebê. A amamentação, ela é da mesma ordem, assim. Eu não tenho um óculos de raio-x para saber se está saindo do meu leite, para saber se o bebê está mamando. Pode ser óculos de ultrassom? Óculos de ultrassom. Que o raio-x não ia dar para ver direito. Óculos de ultrassom. Não funciona, né? Eu tô antiga, né, nos recursos tecnológicos. Raio-X tem aquele que entra dentro, né? Como é que o tubo que entra dentro? Não é ultrassom. Ressonância, tomografia. Ressonância. As mamas, né? A gente não tem um pouco essa garantia, né? Se o leite está saindo, se o bebê está mamando. A amamentação leva a gente para esse lugar também do descontrole, do desconhecido, da não garantia, disso que eu não sei exatamente o que está acontecendo na minha relação com o bebê. A prolactina, né, ela se dá, né, quando a descida do leite se dá junto com a pojadura. A prolactina, eu não sou especialista de amamentação, embora, né, trabalhe, né, todo o tempo aí com pessoas, né, que são. A prolactina tem a ver com a amamentação, e o que a gente vê que no início, junto com a descida do leite, a mulher é permeada por uma instabilidade emocional que a gente chama de blues puerperal, né, que tem duração limitada, que, né, no início, aí, junto com a descida do leite, de 2 a 3 semanas, né, 85% relatam esse blues, essa labilidade emocional.
e tem relação com a prolactina, com a descida do leite e com a queda hormonal dos hormônios que subiram ao longo da gestação e que despencam aí junto com a amamentação. Mas o que eu vejo é que a amamentação convoca a mulher para essa hiperdisponibilidade de um bebê, para um bebê, para esse lugar que ela não sabe se ela está sendo boa mãe ou não boa mãe, se ela está mamando, se ela está dando de mamar direito, se o bebê está mamando direito ou não, como se isso pudesse dar um atestado, né, de maternidade adequada. O que eu vejo é que a amamentação e os sintomas que podem vir a ter de hiperprolactina ou de diminuição de produção de leite tem relação com questões emocionais. Eu observo isso na clínica, né? Com um excesso de desejo da mãe ser boa mãe, de uma dificuldade da mãe se sentir boa para o bebê. E por uma coisa que ela nunca fez na vida, né? Ninguém nunca amamentou, acho que não sei de onde a gente tem essa ideia, é cultural, sei de onde, da cultura, né? Que a mulher vai sair amamentando e vai sair sabendo amamentar. Eu acho que tem que pedir ajuda de especialistas, se necessário, especialistas de amamentação. Quanto antes se intervém no puerpério, melhor os desdobramentos, é impressionante, assim, sentiu uma dificuldade, chama, né, não deixa de chamar alguém, não deixa de pedir ajuda. Ao mesmo tempo que esse turbilhão, eu entendo que o puerpério e a perinatalidade é uma janela de oportunidade de intervenção. Exatamente. É o que leva muitas vezes, né? Esses eventos, né, mais drásticos, se é que assim eu posso chamar, na vida, né, de engravidar, de parir, de amamentar, de planejar filhos, eles levam a pessoa de encontro com essas questões muitas vezes, né. Ô Ju, nós temos mais 7 minutos aqui, eu queria ver se eu conseguia responder todas as outras, então tem que ser de bate-bola, bate-pronto, para a gente conseguir chegar no final aqui, ó. Algumas eu já vou comentar respondendo. A Amanda falou como melhorar o psicológico por eu estar com um bebê pélvico, porém já fiz versão cefálica, não virou, só que eu tenho medo do parto pélvico. Uma coisa que eu posso te dizer, Amanda, que eu vejo muito isso, é que muitas vezes o fato do bebê estar pélvico está ligado ao psicológico, tá? Então, pessoas que têm muito estresse, muita ansiedade, isso gera muitas contrações uterinas, né? O útero fica hiperreativo, então isso não dá espaço para o bebê virar. Então, muitas vezes está relacionado com estresse e ansiedade, ou até mesmo outra questão, estresse físico, né? Workaholic, trabalha demais, não para, isso gera contrações, diminuição de líquido e aí o bebê fica pélvico, né? Então, muitas vezes é o contrário, tá? A resolução do aspecto emocional pode ajudar o bebê a virar. E daí a pergunta sua especificamente, que é como lidar com o psicológico para o parto pélvico, eu acho que é conversar com a equipe e tentar ver qual é o melhor caminho, mais seguro nessa conjuntura, você, bebê e a equipe que você tem, tá? Bom, certo, Ju, você concorda que pélvico tem a ver com questões emocionais? Essa é uma fala para mim que chegou por você, né? Assim, você já mandou umas mulheres pélvicas que acabaram, né, virando o bebê. Eu nunca tinha pensado nisso antes da E sua não chegou por fala. mim, tá? Eu não inventei a roda. Quem me ensinou isso foram as doulas e enfermeiras obstetras que observaram isso mais de perto, que me mostraram isso. Eu falei, opa, tem a ver mesmo. Eu comecei a observar e vi que tinha a ver, né? Eu acompanhei mulheres com bebê pélvico que os bebês viraram, e nos casos que eu acompanhei, acho que tinha ali uma dificuldade de poder, dessas mulheres, de poderem, né, entrar aí no processo, né, da parentalidade, de se sentir que elas tinham uma rede de apoio segura para poder, né, ter esse bebê, de se sentir de alguma forma acolhida aí pelo externo. Eu acho que a gente tem que tomar um cuidado, eu enquanto psicóloga, para mim isso é fundamental, de generalizações, né? Acho que cada mulher tem sua história, cada mulher tem o parto que faz sentido para mim, né? O meu lugar em absoluto não tem nada a ver com opinar sobre o parto que uma mulher
tem que ter, e sim poder ajudá-la nesses caminhos, nessas eleições, nessas escolhas. Eu perguntaria isso, né? Quando você fala, né, ter uma equipe de confiança, de discutir com a equipe, e a mulher se perguntar como ela fica segura, né? Porque qual vai ser a forma, qual vai ser que ela poder imaginar qual é esse formato desse parto, né, em que ela se sente minimamente acolhida para poder parir, né? Isso é fundamental para um processo de parto se desenrolar, né, que ela tenha essa segurança. E às vezes o que eu imagino, que eu idealizo para o meu parto, não é o que eu de fato tô a fim de viver emocionalmente. Então, acho que também tem que poder fazer essa desconstrução, essa conversa interna, né? O que eu estou colocando na minha cabeça que eu quero viver no meu parto e o que de fato está sendo possível para mim nesse momento, sem exigências, porque eu acho que a sociedade já exige e já vai exigir demais, né? Aí no pós-parto ainda mais ainda. Ó, Ju, eu tenho 5 perguntas, tem que ser 15 segundos cada uma, tá? Senão vai cair a live. Ó, é uma pergunta da Amanda, outra da Vivi, outra da Aline, outra da Drica e outra da Nanda, tá? Mas vamos ver se a gente consegue responder todas até acabar a live. A Amanda tá dizendo, como lidar... É duro responder isso aqui rápido. Como lidar com pessoas que querem ficar perto nesse momento, mas que o distanciamento social não permite, né? E aí fica esse conflito aí, os avós querem ver a criança, e por aí vai, complexo, né? Nós falamos disso na outra live. Sim, eu acho que tem que fazer essa equação, e essa equação tem que ser encontrada aí em cada família e para cada mulher. Acho que a mulher puérpera sem rede de apoio tá difícil. Então, acho que se ela tiver, entre aspas, surtando sem rede de apoio, sem poder acolher o bebê, acho que tem que flexibilizar alguma coisa, embora não seja indicado, porque acho que a gente também tem que pensar na Nesse saúde ponto eu mental sempre dela. falo que o marido pode começar a tomar um papel que não estava tomando até então para ajudar a suprir essa rede de apoio também, né? Sim, o marido ele é super convocado nesse lugar. Eu acho que uma pergunta para responder isso rápido é de quem é a demanda de proximidade, se é da família ou se é dela. Se é da família, eu acho que não é momento de atender a demanda dos outros, e sim a dela mesma e a do bebê. Se for dela, ela poder pensar e flexibilizar se fizer sentido para a saúde mental dela. Exatamente, penso assim Tem que ser também. rápido. Ó, a Vivi falou que ela se preparou para o bebê vir no tempo certo. Ela tem um comentário dela, né, lá de cima, que ela se preparou para o bebê vir no tempo certo, que esse é um ponto forte, né, e não se vai nascer de normal de cesárea, e se for a cesárea, tudo bem. Depois a Alexandra comentou na sequência, mas é difícil aceitar se for cesárea, né, mas eu acho que, eu sempre falo para as pessoas que estão com 100% na cabeça parto normal, é importante se preparar para a cesárea, se acontecer, tá? Assim como a pessoa que está no 100% da cesárea, é importante se preparar para o parto normal, porque o parto pode se surpreender, tá? Bom, a Aline tem uma questão bem forte que eu vou só comentar, mas acho que ela podia conversar isso de uma forma muito mais ampla, com mais pessoas, que eles são um casal que não engravidam e o marido pede um bebê de vez em quando, meio brincando, e isso a machuca, né? Acho que tem questões bem fortes aí, né, Ju, para se conversar com o marido mesmo, né? Abrir o jogo, falar com ele disso e procurar a terapia, né, inclusive de casais. Eu acho que é interessante pensar em questões de adoção, né, que são coisas que acabam resolvendo muitas questões, né? A Drica tá falando aqui, Drica, sinto muito mesmo, você tá contando aqui pra gente que sua mãe faleceu, né? E vai ser difícil lidar com o parto, com a ausência da sua mãe. Pelo que eu entendi, foi agora, né? Recente que ela faleceu. Isso é difícil, né, Ju? Lidar com Super essa questão, né? difícil. Nossa, muito Super difícil. difícil. E só para terminar, a Nanda, que vai cair a live. A Nanda, ela tá dizendo assim, como lidar com o medo de passar de 40 semanas e ter que ir de 2 em 2 dias? Essa eu consigo responder rápido para você, Nanda, que é o seguinte, as gestações humanas, biologicamente, elas podem ir de 34 a 44 semanas, tá? 40 é o meio do tempo, tá? E aí a gente começa a avaliar a partir de 40 para saber que tá tudo bem, para ver se a placenta não entra em falência, tá? E a gente estipula o teto de 42 para ter uma margem de corte de 2 semanas, inclusive, né? Então, quando você faz cardiotópico de 2 em 2 dias, ela vale por 2 dias, tá? Não é porque no outro dia você não fez o exame que vai acontecer alguma coisa. Então, do tudo bem para tudo mal, a coisa demora para acontecer, não é tão de repente. Então, se acalme. Ju,
chegou no fim. Tem mais 30 segundos. Muito obrigado pela sua presença, mas que bom que a gente conseguiu falar um pouco com todo mundo, responder todo mundo aí. Quem quiser entrar no meu site aí, planejandooparto.com.br. Quem quiser seguir a Ju, fala o que você ia falar. Ó, 15 segundos. Gratidão por esse espaço. Acho que o grande convite da parentalidade, desde a busca por uma gestação até o pós-parto, é o descontrole e o quanto a gente poder aceitar essa história, embora seja absolutamente difícil, mais leve será. Tá bom, Ju. Obrigado, viu?